entender. Começamos com um assunto polêmico, agora com o posicionamento dos senadores sobre aquele projeto para aumentar o número de cadeiras no Legislativo Federal. Os senadores aqui do Paraná foram procurados pela nossa produção e disseram que são contrários ao aumento do número de deputados. Eles devem votar hoje o projeto que aumenta o número de cadeiras na Câmara. A proposta que trata desse assunto foi incluída na pauta de hoje do plenário da Casa Legislativa. O texto aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, criando novas vagas para 9 estados e deve ser aplicada nas eleições de 26. O Paraná, inclusive, pode ser beneficiado com mais uma cadeira. O projeto de lei complementar também proíbe o encolhimento de bancadas estaduais com base na perda populacional. A iniciativa foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio e enviada ao Senado. Uma estimativa da direção-geral da Câmara mostra que o acréscimo de parlamentares pode gerar um impacto anual de 64 milhões de reais no orçamento do Legislativo. Na bancada paranaense, os 3 senadores se manifestaram contra esse aumento. Sérgio Moro, do União Brasil, defende que esse não é um momento para uma discussão como essa. Vamos ouvir. Eu até entendo aqueles parlamentares que votaram a favor, porque são de estados nos quais haveria uma perda do número de parlamentares por conta de mudanças populacionais e a necessidade de se recalcular essa representação. Então, o deputado não quer que o estado dele perca representatividade no Congresso. Aí é natural. No entanto, veja, essa não é uma agenda para o país no momento. O país sofre uma grave crise fiscal. O governo Lula é perdulário. Tivemos uma elevação dos juros na economia para controlar a inflação. As pessoas estão com dificuldades e temos uma profunda crise moral com esse grave escândalo de corrupção. Então não é o momento de aumentar o número de deputados federais. Olha, o senador Oriovisto Guimarães opinou, inclusive, para uma decisão de contramão com esse projeto que está tramitando na Câmara. Ele, do PSDB, afirma que defende uma redução do número de parlamentares. A Constituição é muito clara. A Constituição determina um número de deputados por estado da federação conforme a população. Então nós tivemos estados que aumentaram a população e que têm direito a ter um número a mais de deputados federais pela própria Constituição. Mas nós temos outros estados que diminuíram a população. Então eles terão que diminuir o número de deputados. É a regra do jogo. Tudo que o Brasil precisava era diminuir esse número de deputados. Ao invés de 513, se tivesse uns 200, já estava mais do que bom. E até de senador, podia diminuir também, de 81 para, sei lá, tirar um por estado, aí já ficava bem melhor. Ficava com uns 54 por aí. Estava bom demais, não precisa mais do que isso. Flávio Arias, do PSB, vai na mesma linha e também defende menos cadeiras. Sou totalmente contrário ao projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados para o aumento do número de representantes naquela casa. Esse projeto, quando chegar no Senado Federal, terá, com certeza, o meu voto contrário. Eu, inclusive, sou adepto da ideia de diminuição do número de representantes no Congresso Nacional, nas duas casas. Há, inclusive, uma proposta apresentada há anos pelo então senador Álvaro Dias nessa direção. Este seria um bom debate, uma boa discussão para diminuir o número de representantes. Então, o projeto de lei, para minha análise em termos de Senado, e também pela opinião de inúmeros outros senadores, merece o voto contrário. Se o texto da Câmara for mantido, além do Paraná, também ganham vagas os seguintes estados: Pará e Santa Catarina, com 4 cada um, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, com 2 novas vagas, e Ceará, Goiás e Minas, com 1 cadeira cada. Vamos lembrar aqui qual que é o motivo dessa discussão, qual que é a palhaçada que está acontecendo lá no Legislativo Federal. Teve o censo regulando ali a quantidade populacional de cada estado brasileiro. O censo é feito de ano em ano e ali ele levanta quantos moradores, qual que é a incidência populacional de um estado.
Estados podem crescer, podem ter mais pessoas vivendo neles. Outros estados podem diminuir o índice populacional. E foi isso que aconteceu em alguns. E quando reduziu esse número, eles lá, sabiamente, na Câmara Federal, disseram: nós não podemos reduzir o número de parlamentares, porque a regra é essa, tá? É proporcionalidade. Obedecer à proporcionalidade habitacional de um estado. Resolveram criar um projeto para aumentar o número de vagas, para não prejudicar esses estados que diminuíram no índice populacional, porque eles não queriam deixar o espaço, não queriam perder a cadeira. Não é uma questão de representatividade, porque ela está enquadrada nesse índice populacional. É uma questão de não querer perder espaço político. E é isso que gera, pelo menos para mim, Manuela Niklevics, mais indignação, porque a gente vê uma medida que vai representar um impacto orçamentário em milhões de reais, em um momento em que a gente fala de enxugar gastos, cobra isso do governo federal, mas temos que lembrar que a Câmara Federal também precisa cortar gastos, assim como o Judiciário, são os 3 poderes responsáveis por isso. E eles aumentando vagas, aumentando despesas. Não é por representatividade, não é por uma luta de uma causa de uma população. É simplesmente para não perder espaço político. É mais um daqueles casos, legislando em causa própria. Perfeito, Bia. E também o pensamento eleitoral, né? Porque se você perde vagas, fica mais difícil você se eleger por aquele estado. E aí, se você tem mais vagas, é mais fácil, porque você precisa de uma parcela menor ali de votos para entrar na Câmara Federal. Então, primeiro de tudo, aqui, parabéns aos senadores do Paraná pelo posicionamento. Claro que foram provocados aqui pela nossa produção, mas parabéns pelo posicionamento contrário. Mas vamos ficar todos atentos a essa votação que acontece no Senado hoje, para entender como os senadores vão tratar sobre isso. Por quê? O Supremo Tribunal Federal também deu uma data limite para apreciação desta questão, que é o dia 30 de junho, ou seja, o final desse mês. E aí, isso é pautado em plena semana de feriado, como também uma tentativa de evitar que as pressões tão intensas aconteçam sobre os senadores. Então, vamos ficar de olho ali no que vai acontecer no Senado Federal nesse momento. A Bia já bem explicou qual que é a questão. Eles podiam simplesmente redistribuir essas vagas na Câmara Federal e permanecer com os 513 deputados, que vá lá, a gente já está falando de muita gente lá em Brasília sendo paga com o dinheiro público. E aí, alguns estados iam perder cadeiras, outros iam ganhar para tentar manter a proporcionalidade que hoje é colocada para o Supremo Tribunal Federal. E essa questão da proporcionalidade, ela é bastante importante também nesse aumento de vagas, porque eles querem aumentar de 513 para 531, justamente para que os estados que teriam que perder não perdessem essas cadeiras, né? Só que o que acontece é que hoje a nossa Constituição coloca um limite também. Tem um mínimo e um máximo de deputados por cada um dos estados. Então, o mínimo são 8 deputados e o máximo é 70 deputados, que é o que tem, por exemplo, o estado de São Paulo. E se você aumenta vagas hoje nesse momento, você distorce ainda mais essa proporcionalidade, porque na Câmara Federal a ideia é que o deputado represente uma parcela, uma quantidade ali de eleitores do seu estado. E aí, se a gente faz isso, os estados que têm uma população menor e que hoje já tem 8 deputados que nem teriam, né, a chance de ter tudo isso, ficam com uma representação muito maior, e estados que têm uma população muito grande, como é o caso de São Paulo, se a gente fizesse a conta de fato, né, levando em consideração aí esse aumento que eles estão querendo, eles deveriam ter 111 deputados e não 70. Então você ainda estica demais, né, e cria distorções ainda maiores nessa proporcionalidade. E sem nem começar a falar sobre a história do gasto com o dinheiro público, né? Porque a Câmara Federal vem encampando toda essa história contra o Executivo nesse momento, falando em corte de gastos, mas já falamos aqui também, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, porque daí no deles eles não querem fazer nenhum tipo de corte e ainda tem essa previsão de aumentar gastos. Se você vai confrontar com isso, a Câmara vem com aquela justificativa: Carlos, não, a gente tem orçamento para isso, nem é um índice tão relevante assim do orçamento da Câmara Federal. 65 milhões de reais por ano pode não parecer relevante para a Câmara, porque eles têm acesso a muito dinheiro, e dinheiro que não pesa no bolso deles, mas pesa no nosso. Então é o zelo com o dinheiro público que a gente sempre tem que prezar por aqui. E a gente tem que ficar de olho também no posicionamento dos senadores aqui do Paraná, porque já há uma voz corrente nos corredores do Senado de que o projeto que veio, do jeito que veio da Câmara, não agrada. Principalmente porque diminui o tempo de mandato dos senadores. O texto original previa um acréscimo, né, de 8 para 10 anos,
e quando passou ali na CCJ e depois no plenário da Câmara, reduziu-se o mandato do senador para 5 anos, para equalizar ali com os deputados federais, para que a eleição aconteça de forma simultânea para as duas casas legislativas. Então, já há uma insatisfação de parte dos senadores, e aí a gente fala até do presidente da casa, o Davi Alcolumbre, que não gostou de ver ali um projeto que diminui o mandato, né, de 8 para 5 anos. Então essa também deve ser uma discussão que deve permear aí essa questão durante a votação, porque possivelmente os senadores vão tentar resgatar pelo menos o mandato de 8 anos, mas é bem possível que seja aprovado aí um mandato de 10 anos para os senadores do país, e aí é isso que nós temos que ver, como é que vai ser o posicionamento dos senadores do Paraná, porque os três foram uníssonos ali, né? Somos contra, o Arnes e o Oriovisto disseram, inclusive, que querem reduzir, gostariam que visse o número de representantes no Senado reduzido. Essa discussão eu queria ver sendo encampada. A chance disso acontecer é nula. Não existe a chance do Senado encolher, da Câmara encolher. Pelo contrário, eles só aumentam o número de representantes e, consequentemente, o de gasto público. Aí, quando a gente fala aqui que o Palácio do Planalto, o governo Lula, tinha que cortar na carne, o Congresso também tinha que dar essa contribuição e cortar na carne. Assim como o Judiciário também. São orçamentos gordos, que com certeza tem uma sobra ali que poderia contribuir para